Então vamos lá? Bom, eu tenho visto muito conteúdo aqui na internet, de modo geral, sobre a tal regra dos 10%, né? Onde você pode considerar uma renda de até 10% vinda dos seus investimentos para que você deixe de trabalhar ou para que você possa viver dessa renda. Existem alguns problemas matemáticos com isso, eu queria propor para vocês aqui um estudo mais profundo e te ajudar a se preparar de fato para viver de renda. E quando eu falo viver de renda aqui, você não precisa ter 60 anos de idade, 80 anos de idade. Eu conheço hoje, tem alunos e clientes que vivem de renda com 25 anos, com 30 anos, porque conseguiram acumular um belo patrimônio no começo da vida. Mas isso aqui é muito mais complicado do que estão tentando fazer parecer na internet, e eu acho que esse tipo de conteúdo que tem sido produzido no Brasil recentemente, de alavancagem com consórcio, de sei lá do que, para pagar parcela, todo esse entendimento de juros, ele tá partindo de uma premissa meio errada, que a taxa de juros brasileira está num momento muito alto. Será que quando a gente olha para a história esse número faz sentido? E como é que isso é nos Estados Unidos, por exemplo, se você quiser mudar de país ou alguma coisa desse gênero, ou quiser ir para o mercado mais maduro, porque o mercado brasileiro não vai ser para sempre incipiente como ele é hoje, tá? Vamos discutir tudo isso aqui racionalmente. Antes de mais nada, que é sardinha raiz. Aquele likezinho na confiança, é importante você apertar aqui, o YouTube me obriga a me humilhar dessa maneira aqui. E se você não é um sardinha raiz ainda, segura a sua mãozinha, né? Considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Mas se é o seu primeiro dia no canal, tem que comentar. Pode comentar qualquer coisa, pode ser escroto, não tem problema, mas tem que comentar alguma coisa aqui para participar. O importante é participar. Eu peguei aqui todos os anos do Brasil, desde que a gente tem uma economia um pouco mais estável, não pude utilizar aqui anos pré-1996, porque a definição de Selic ela mudou, e aqui nem existia, mas pelo menos já dá para considerar, mas porque a taxa de juros brasileira mudou e a forma como a gente pega o IPCA também mudou, e antes disso não existia o Plano Real. Então, o Brasil mudou de moeda 10 vezes, né? Isso diz muito sobre a estabilidade no nosso país. Toda vez que alguém te disser assim, ó, não, mas no Brasil, né, eu vou me preparar para daqui 15 anos, fala, meu amigo, no Brasil até o passado é incerto. A gente tem que averiguar e revisitar o passado para entender se aquilo aconteceu de fato da maneira como aconteceu. Como assim, Raul? Bom, a Dilma Rousseff foi impeachment ou foi golpe? A ditadura militar é ditadura ou é regime? Então vai depender muito do período histórico que a gente está vivendo, né? Essas coisas mudam no Brasil, as coisas mudam. Então aqui você tem o seguinte, né? Em 1997 aqui, a nossa taxa de juros do Brasil era de 22,43% em janeiro, a Selic era 22,43%. Ó, velhos tempos, hein? Você investia 100 mil e ganhava 22 mil por ano, que é isso? Aposentava muito fácil, né? E olha lá que 100 mil nessa época era um dinheiro absurdo. E a inflação do período era de 9,39%. Raul, mas se a inflação ultrapassar 5% e IPCA, o país não acaba? Veja bem, né? Então, o juro real, né, era de 11,92%. E aqui vai se seguindo, com uma taxa de juros de 38% em 1998, tal do overnight, né, com o IPCA de apenas 4,74%. Então, o juro real ficou em 31,76%. Sim, seu pai, seu avô, todo mundo sofreu muito mais que você, que tá aí chorando com a taxinha de juros de 14,50%. Chora livre. 1999, 29, né? O juro real de 26, 2019%, começa a ficar mais civilizado, começa a ficar em patamares que a gente já conhece, com 8,85% de inflação e 9,32% de juro real. Em 2001, 15,25%, já bem próximo da agora, 5,92% a inflação e 8,81% de juro real. 2002 vai para 19, daí 10,57. Onde que eu quero chegar com essa conversinha aqui? Se você pegar todos os anos aqui, mesmo os anos bons ali, ó, lembra quando o Brasil virou a quinta maior economia do mundo? Quem se lembra? Ah, eu estava lá, eu vivi, eu estava, e já era quase adulto, né? Então eu tava aqui 11,25% em 2011, 2012, o Brasil tava bombando, lembra a capa da Times? Né? O Cristo arrebentou, tava subindo gigantescamente, ele arrebentou porque acabou caindo, né? Coitado, tem nada a ver com Cristo, tem mais a ver com o Brasil mesmo. A gente não devia nem ter usado o Cristo como símbolo para nossa vida, né? Porque a gente vive colocando o Brasil em derrocada. Então, 2011 ali, 11,25% e de taxa de juros, e a gente estava com a inflaçãozinha de 5,99% e a economia bombando. Olha só, né? Inflação maior do que está agora a economia bombando, 4,96% de taxa de juro real. 2012, só 4,03% de taxa de juro real. 2013, a gente se acha um pouco suíço, né? Vamos descer a taxa de juros para 7,27%. 2021,
Aqui eu quero simbolizar agora, quero só marcar alguns pontos para vocês importantes. 2021, nossa taxa de juro real foi negativa. Paulo Guedes estava no comando, né, da economia, o Roberto Campos Neto, indicado pelo Jair Bolsonaro, estava no comando do Banco Central, e eles decidiram aqui não se achar mais suíço, aqui eu nem sei mais o que a gente era, né? 2%, acho que um pouco ingleses, 2% de taxa de juros com inflação de 4,56%, a economia estava quase paralisada, né, depois do Covid, então a gente teve um juro real negativo. O Brasil, nesse ano, não teve juro real. Quem tivesse vivendo de renda aqui, confiando em taxa de juros, né? Então, 2022, mesma coisa, 2 anos de taxa de juro real negativa. Inclusive, dizem as más línguas que estamos até hoje pagando por isso aqui, né? Por quê? Porque quando a gente desceu muito a taxa de juros, depois a gente precisou manter ela alta para controlar a inflação por mais tempo. A nossa inflação em 2022 ela foi para 10,38%. Né? Não sei se vocês se lembram, mas foi um grande aumento de preços ali. E aí sim, em 2023 a gente começa com uma taxa de juros já bem mais elevada, né? A taxa de juros sobe vertiginosamente aqui, é a mortalidade das empresas. Raul, mas era necessário naquele momento de pandemia reduzir a taxa de juros. Concordo, né? A gente tem até diversas pessoas aí de esquerda, de direita, todo mundo vai dizer que naquele momento, se a gente não tivesse abaixado a taxa de juros, o Brasil não tinha conseguido sair tão rápido, né, da crise econômica por conta do Covid aqui. Só que, independente de ser certo ou não, é a política econômica que aconteceu e, obviamente, a gente tem que arcar com essas consequências aqui. A gente percebe aqui que se você fizer uma média de tudo isso, você encontraria um número mágico aqui de 7,47% ao ano de juro real. O que significa isso, né? Eu sei que isso aqui para vocês, toda essa discussão aqui, ela diz muito pouco. Quando a gente está dizendo que o juro real é de 7,47%, o que a gente está tentando colocar na sua cabeça, que pode ser um termo um pouco mais complexo para a maioria das pessoas, é o seguinte: se você investe R$1.000, né, e no fim do ano, você está rendendo agora 14,50% na taxa de juros desse período. Coloca a taxa de juros do seu período aí, tá? Não precisa se apegar nesse número. No fim do ano, você vai ter na sua conta R$1.145. Só que isso é o que está escrito lá. Isso não é de verdade o que vai ter na sua conta. Por quê? Se você ia no supermercado em janeiro com R$1.000, em dezembro você compra exatamente os mesmos produtos com os mesmos R$1.000, faz esse teste, né? Pega agora, aproveita que a gente ainda está em maio, pega agora, enche um carrinho, né, no mesmo supermercado com as mesmas marcas. É importante que você faça esse exercício assim. Compra lá sua manteiga, né, compra 1 quilinho de carne, compra um café, compra um macarrão, compra esses produtos mais básicos do dia a dia. Não inventa moda com produto muito distante, não. Um packzinho de água, alguma coisa nesse sentido. Raul, quem compra água mineral? Só para isso tudo. Então, vai lá, compra, você coloca tudo aquilo no carrinho, e você volta em dezembro, e daí você vai fazer um exercício que é calcular de quanto foi a inflação. Essa discussão no Brasil, ela é muito avançada hoje, né? Porque não confiam mais nos números do IBGE, do IPCA. E olha que eu acho que a composição do IPCA e a forma como ele é calculado é bom, né? É porque a inflação no país, ela não tem a ver especificamente com a inflação da sua casa. Esse é um incômodo que algumas pessoas têm com dado de inflação, mas é importante você se lembrar que se você come, por exemplo, Raul, eu compro macarrão grano duro, então, obviamente, né, você não está medindo a inflação da sua família da mesma maneira que a inflação do país acontece, porque a inflação, o IPCA, ele é o índice de preços ao consumidor amplo. Ele está tentando medir não o índice de preços à classe média, não o índice de preços ao pobre, o índice de preços ao consumidor amplo, ele vai pegar uma mescla e fazer ali aquele dado. O IBGE, inclusive, ele tem diversos outros dados para você que quer ver uma inflação específica. E você pode verificar lá se eles escolheram realmente os produtos que você consome ou se a coleta foi bem feita. Tem lá uma série de dados aqui, mas não vou ficar defendendo o IBGE porque a gente viu, né, que de fato está tendo interferência no IBGE. É absurdo que façam isso porque colocam em risco a reputação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma instituição séria, que é uma instituição com profissionais qualificados, etc. Não sei se vocês sabem, mas eu comecei o curso de Geografia na universidade, não terminei, e me vejo aqui obrigado a defender, né, os profissionais concursados do IBGE, que não tem nada a ver com desmando de governo nenhum, com vagabundo que quer modificar ali dado para fazer populismo, não. Fica aí essa aspa. Mas, se você pegar isso, então você vai perceber, né, se você fizer esse dado, feita todas as aspas devidas, porque hoje em dia para qualquer opinião na internet você tem que tomar 1000 cuidados, se você fizer isso, você vai perceber que, obviamente, né, a inflação ela vai agir em cima desse valor. Então, R$1.000, né, eles vão ter aqui, por exemplo, se a inflação está em 5%, eles vão ter aqui uma desvalorização. Eles não vão conseguir comprar o que R$1.000 comprava lá atrás.
você vai precisar de R$ 1.050 para comprar o que R$ 1.000 comprava. E o que acontece então quando você vai fazer um cálculo de retirada? Você vai imaginar que você, se você estiver vivendo de renda, que você vai pegar o dinheiro, né? Então, por exemplo, eu tenho R$ 1 milhão, Raul. Eu tenho R$ 1 milhão, eu vou imaginar que eu poderia gastar esses 145 mil de rentabilidade. E outra coisa, não seria nem 145 mil, né? Por exemplo, eu tenho R$ 1 milhão, investi no Selic, tesouro direto, normal, não precisa de um investimento sofisticado para ganhar 14,50% hoje. Qualquer tesouro está pagando isso. Então, o tesouro é um empréstimo para o próprio governo, você não tem risco nenhum fazendo isso, porque o governo pode imprimir dinheiro para te pagar. O governo vai dar calote. Não vai. O governo pode imprimir dinheiro, não tem por que dar calote, ele joga a inflação para todos nós, para toda a população, para pagar os investidores. Uma coisa aqui que você vai fazer então eu vou pegar 145 mil, sei lá, no primeiro mês aqui, quanto que eu ia ganhar, né? Vamos ver aqui, na tabela. Eu ia ganhar 11 mil de juros, com 1 milhão investidos, 11.347, só que aqui eu vou precisar pagar 22,5% de IR se eu quiser usar esse dinheiro. Então eu teria uma rentabilidade líquida se eu sacasse de R$ 8.793,92. Essa é a rentabilidade líquida. Só que se eu usar todo esse dinheiro aqui, a cada ano que passa, o meu poder de compra vai diminuir. De modo que, se eu estou usando toda a rentabilidade, a cada ano meu patrimônio, ele estaria se depredando em cerca de 5%. Então eu não estaria conseguindo, viver de renda especificamente. Já vou explicar uma boa forma de viver de renda e um cálculo melhor para fazer, mas aqui eu vou pegar uma calculadora, essa é uma calculadora especial, porque ela é uma calculadora que você pode descobrir sobre renda, tá? Essa calculadora é gratuita, escreve calculadora de renda, investidor sardinha, que você acha ela por aí. Pausa se você quiser brincar com ela, mas volta aqui pro vídeo que tem muita coisa importante ainda. Então vamos pegar lá R$ 1 milhão, eu vou colocar aqui, e agora eu vou colocar quanto eu vou fazer de retirada mensal. Então, se você considerar essa retirada mensal desse valor aqui, por exemplo, aqui de 11 mil que você teria que retirar, para poder pagar os impostos lá, se você pegar e tirar de 11.347 com uma taxa, taxa de juros de 14,50, você vai ter no final do ano o mesmo 1 milhão, só que depreciado pela inflação. Se você considerar então a inflação aqui nesse número, a inflação atual do Brasil, Banco Central do Brasil, a gente pode olhar, Banco Central do Brasil. Vou observar quanto está a inflação aqui. A inflação está em 4,14% e vou tirar 4,14% da taxa de juros, tá? Então está 14,50%, eu vou tirar 4,14%. Então eu tenho 10,36% e eu vou considerar agora que eu retirei esses 11.347. O que ele vai me mostrar é que meu dinheiro ficou menor. E aqui ele está me mostrando o efeito real. Nominalmente, vai ter o mesmo 1 milhão na conta. Só que esse 1 milhão que eu tenho agora, ele tem um poder de compra de 961 mil. Então repare que, tirando todo o valor da taxa de juros ali, eu vou estar depreciando meu patrimônio. O que eu preciso considerar então? Quanto está a taxa de juros real do ano que eu estou vivendo agora? Raul, a taxa de juros real é 10,36%. Preciso retirar o imposto em cima disso. Então eu posso depreciar essa taxa aqui em mais uns 20%. Então eu posso pegar esse 10,36%, por exemplo, que é a taxa de juros real do Brasil hoje, e vou tirar mais uns 25% aqui. E aí eu teria 7,77%. E aí com isso, eu vou tentar chegar em um valor de taxa de juros real. Eu vou tentar chegar em um valor aqui que eu consigo fazer de retirada mensal que esteja respeitando esse limite. Então, por exemplo, se eu usar R$ 5.000, o que a gente vai perceber é que o dinheiro ainda subiu. Então, eu peguei aqui, extraí 75 mil de juros ao longo desse ano e o valor ainda ficou em R$ 1.015.000. Se eu respeitar essa proporção, ou seja, manter meu patrimônio crescendo acima da taxa de juros e fazendo retiradas conscientes, eu vou sempre conseguir viver de renda para sempre. Lembra, eu tenho que escolher investimentos melhores que o Tesouro Selic. Por quê? Porque o Tesouro Selic, a taxa vai mudar sempre. Então eu teria que ficar vindo aqui a cada 45 dias e refazendo essa conta. Não faz sentido. Então é melhor, às vezes, eu pegar um tesouro pré-fixado, é melhor eu pegar um LCI, uma LCA, um CRI, um CRA, que já são investimentos mais arriscados, mas eu preciso considerar isso. Se você não considerar esse fator, que eu vejo muita gente cometendo esse equívoco, e simplesmente sair tirando ali uma taxa de 10% de um investimento que está no momento rendendo isso aqui, sem considerar a inflação, sem considerar o imposto de renda, sem considerar nada dessas coisas, quando você for fazer sua simulação, você vai errar e na hora que você estiver vivendo de renda, você vai depreciar o seu patrimônio. Se você fizer essa conta numa taxa de 5% no Brasil, a sua chance de errar é baixa. Se fizer em 5% ali, porque no Brasil a taxa de juros é mantida mais alta e
como a sua expectativa de vida, muitas vezes, quando você vai se aposentar, você já está com 60 anos ali, se você depreciar um pouquinho desse patrimônio aqui, muitas vezes você nem vai sentir, porque vai levar muitos anos. Então vamos supor aqui, ó, que é 20 anos, né? Vamos supor que você esteja fazendo errado, vamos supor que você estivesse extraindo aqui 6 mil, por exemplo, você está tirando R$ 1.000 a mais do que devia por mês. Você ainda ficou com um patrimônio que relativamente cresceu. Se for para 6.500, olha o tanto que é tênue a linha. Você já depredou seu patrimônio. Só que ao longo de 20 anos. Então, o poder de compra ia cair dos 6.500 ali ao longo dos anos, você ia depreciar seu patrimônio, nominalmente você estaria vendo ele crescer, obviamente, né, porque a taxa de juros maior vai estar um pouco maior, e você depredaria o seu patrimônio, só que de maneira muito lenta. Você gastou 1.424.000, sobrou 864.000 ainda, em 20 anos você tinha 60, você foi para 80, talvez você até teve um mês ou outro que você não gastou tudo, que você investiu, etc, você vai conseguir viver normal. O problema dessa conta, né, desse resumo simplista, é fazer isso aqui sem considerar o ano vigente. O que a gente diz aqui que faz muito mais sentido para os investidores que estão na fase de viver de renda? Fazer essa simulação ano a ano, né? Entender que em alguns anos o seu orçamento ele tem que ser um pouco mais enxuto e você vai ter um patrimônio que vai crescer menos, e nos anos que sobrar uma gordura, não gastar tudo para investir o excedente. Então subiu demais a taxa de juros agora, se eu estivesse simulando aqui, né, numa taxa de juros 12%, vamos considerar de juro real 10,50%, eu vou retirar os mesmos 6.500. Bom, ficou 3 anos desse jeito, cara, meu patrimônio cresceu, foi para 1.077.000 e eu consegui extrair aqui, né, tranquilo, os meus 6.500 reais. Quando baixou, se eu continuar extraindo os 6.500 reais, eu já tenho agora 1.077.000, ó. Então, por exemplo, eu tô agora com 1.077.000, e aí eu mantive, né, os 6.500 reais de extração, só que por um acaso aqui, a taxa de juros real agora ela foi para 7%. E eu vou fazer isso por 1 ano, ou 2, ou 3. Você repara que, ó, o dano é muito baixo, eu mantive aqui. Então nesse ciclo eu perdi poder de compra, o valor lá vai estar mais alto, lembra daquilo que eu expliquei no começo do ano. Eu perdi poder de compra, mas eu ainda cresci o patrimônio. Então se você mantiver uma retirada estável, né, considerando não aumentar os gastos no ano que o custo for muito bom e considerando fazer as mesmas retiradas de maneira saudável, você vai conseguir ter dinheiro para até o final da sua vida. Quando eu recomendo não seguir muito isso aqui, Raul, tô com um patrimônio de uns 10 milhões de reais, 12 milhões de reais ali, tenho 72 anos de idade. Dá-lhe, pode tirar acima do patamar padrão. Porque não é vantajoso para você, né, comedir demais os seus gastos e seus custos de vida para simplesmente deixar mais e mais dinheiro de herança, a não ser que você queira, se for uma preferência sua, tudo bem. Mas nesse sentido, compensaria dilapidar um pouco mais o patrimônio, porque assim, por mais que você chegue a 100 anos, né, e pode chegar, a qualidade de vida e a energia que você vai ter lá nesse final de vida para aproveitar, ela é muito pequena. Então é isso. E aí quando você for fazer o cálculo de acúmulo patrimonial, a mesma coisa você vai fazer aqui. Você vai imaginar o seguinte, olha, meu dinheiro, ele não está crescendo, que essa é a dica para todo mundo, essa é a dica não só para quem está vivendo de renda. Meu dinheiro não está crescendo a 14,50% ao ano, ele não está crescendo a rentabilidade que está escrito no papel. Você pega a rentabilidade que você tem em sua carteira, seus ativos, etc., só se faz média de rentabilidade depois de 5 anos. Então, se você tem aqui, Raul, eu invisto há 2 anos, não dá para fazer conta, só dá para fazer a partir de 5 anos. Você vai pegar seus últimos 5 anos, então, por exemplo, no ano 1 eu tive 18% de rentabilidade, mas no ano 2 eu tive 6%. Aí no ano 3, porque foi só a renda fixa que rendeu. Aí no ano 3 eu tive 12. Aí no ano 4 eu tive 16. Ano passado todo mundo ganhou dinheiro. Aí nesse ano, quando terminar aqui, eu tô com, por exemplo, 11. Aí eu vou pegar isso aqui e dividir por 5. Então eu tive 12,6. O que eu vou fazer aqui? Vou subtrair a inflação média do período, né? Então vou lá, IPCA Brasil, últimos 5 anos. Vou pegar aqui a média do IPCA, histórico da meta de inflação. Vou pegar aqui agora e tirar uma média da inflação. Estou ensinando você a fazer em qualquer tempo da vida, né? Aqui posso pegar a média do IPCA dos últimos 5 anos aqui, né? Mesma coisa. Estou aqui em 2020 até 2025, tiro a média, né? Então peguei aqui 4,19 com... Poderia fazer só uma função ali no Excel, né? Mas eu sei que vocês não vão ter nem Excel instalado aí, que tá tudo vendo do celular. Então eu pego aqui, eu peguei desde 2020, né? Esqueci que a gente tava em 2026. Então eu vou dividir aqui por 5 e a média da inflação foi 5,88. Beleza, então o que eu vou fazer aqui? Com o meu 12,5, eu vou tirar o 5,88, porque é a inflação real do período que eu tô observando aqui. Se quiser tirar ano a ano, né? A rentabilidade real, beleza.
Então, você teve uma rentabilidade na prática de 6,72. Então, beleza. Se você está investindo aí, Raul, eu estou com 200 mil investidos, essa é a dica, ó. E estou investindo 3 mil por mês. Quanto que eu realmente vou ter daqui 10 anos ou 15 anos? Você vai ter daqui 15 anos o poder de compra de 1.442.000. Não faça cálculo de rentabilidade, né? Levando em conta o nominal. Faça cálculo de rentabilidade levando em conta o real. Porque se você não considerar a inflação na sua conta, quando você for usar esse dinheiro, né, para bater suas metas, para comprar uma casa, para comprar um carro, para viver de renda, para fazer o que você quiser, enfim, você vai chegar lá na frente e não vai encontrar o dinheiro que estava lá. Se você fizer isso aqui, à risca, bonitinho, no detalhe, você vai se surpreender positivamente lá no final. Por quê? Porque, no geral, o juro composto ele vai fazer diferença. As empresas, né, a longo prazo, elas se destacam mais. Os últimos anos não foram fáceis, principalmente para quem começou a investir na pandemia. Você vai ter uma surpresa positiva. Se você não fizer essa conta aqui, igual eu vejo muita gente que não quer fazer, fala que tá, não, eu tô com 500 mil, né? Eu tô com 2 milhões, 3 milhões, que eu comecei lá atrás, mas não quer fazer esse tipo de conta. Quando você chegar lá na frente, você vai se surpreender negativamente. Essa é a diferença que você aprendeu hoje nessa aulazinha aqui, a diferença entre juro real, então, que é esse juro de verdade, é quanto você realmente vai ter. Juro nominal, que é o que a gente considera a rentabilidade, extraindo a inflação do período. Beleza? Raul, eu sou uma pessoa que eu tô começando agora nesse mundo de investimentos, né? Eu ganho menos de R$ 4.500 por mês, eu sou uma pessoa quebrada, o que eu posso fazer? Eu vou deixar aqui, ó, tem um cursozinho gratuito de como fazer seus primeiros investimentos. Raul, não, eu já ganho mais de R$ 4.500 por mês, eu preciso aprender a investir melhor para ter uma rentabilidade boa no futuro, melhor do que essa. É possível investir melhor do que o básico? Com certeza. Se você já passou desses R$ 4.500 por mês, não é 4.500 investir 4.500, é ganhar mais de 4.500. Você ganha 10 mil, você ganha 20 mil, 30 mil, 100 mil, 2 milhões, tudo isso eu consigo resolver. Você pode entrar na nossa escola, alvp.com.br, a maior escola de investimentos do Brasil. Já formei mais de 50 mil pessoas ao longo desses anos. Se você pesquisar, você vai descobrir que a UVP tem uma reputação ilibada. É assim, ó, todo mundo que entrou na UVP teve uma mudança de vida ou pegou o dinheiro de volta. Não temos clientes insatisfeitos nem alunos insatisfeitos, né? Quem não gostou ficou com as aulas todas de graça. Já tentaram copiar esse compromisso, já mudaram tudo. A gente já mudou como a maior corretora do país faz propaganda, né? Mudou, começou a fazer propaganda mais ou menos parecida com a UVP, tentando também vir para o mercado de consultoria, exatamente porque eles sabem que o trabalho bem feito, ele vence qualquer coisa a longo prazo. Então, se você quiser se tornar um aluno da UVP, e se você puder, né? Entra aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche esse questionário. Quando você terminar de preencher esse questionário, não é que vai vir um botão para você pagar nem nada, né? Cursinho de Hotmart, não. Vai vir uma pessoa, um especialista, trocar uma ideia com você, entender seu momento de vida, entender se faz sentido para você entrar na escola agora, entender se você já está num ambiente que pode ter também uma consultoria, um profissional nosso dedicado a cuidar da sua carteira junto com você. Tem N situações. Raul, eu tenho que fazer um financiamento de uma casa, a gente cota em todos os bancos para você. Não, eu preciso tirar o meu dinheiro do país, a gente resolve isso também. Então, tudo aqui a UVP resolve para você no que envolve dinheiro. Wealth, offshore, etc. A gente é um dos maiores conglomerados financeiros do país. Então, você pode clicar no botão, que para mim vai ser um prazer te ajudar, né, a organizar melhor a sua vida financeira e a investir para ter um resultado mais profundo, né, uma coisa que vai te dar mais segurança para o seu futuro e, não vai ficar se sentindo mal, dormindo aí sem saber se está fazendo a coisa certa ou não, ou como é que vai acordar a sua família daqui 2, 3 anos nessa instabilidade que a gente vive. E agora eu vou verificar aqui se vocês fizeram alguma pergunta, alguma coisa aqui. O Thiago Catafesta falou: fala galera, estou pretendendo começar, tenho em torno de 40 mil para investir. Qual corretora vocês usam? Nunca investi nada por conta de mentalidade mesmo. Eu uso a da UVP mesmo, né? Eu uso a nossa própria plataforma. Consegui, graças a Deus, ser feliz na minha escolha de trabalho. Nos últimos meses está rendendo bons frutos, em torno de 10 mil por mês. Não quero deixar parado. Ótimo vídeo, Raul. Não conhecia o seu canal. Olha, você precisa entrar na UVP. O Genilson Julião do Carmo falou: posso fazer isso com operadoras de internet? No vídeo sobre como dar prejuízo para os seus bancos. Tem uma operadora na minha cidade que sempre aumenta o valor da minha mensalidade, sendo que no mês anterior tínhamos acordado um valor. Ela muda do nada. Daí eu vou ligar novamente para reclamar e eles diminuem. E em 2 meses aumentar novamente, sendo que o acordado ela não tem aumento. Você pode falar com a Anatel e registrar uma queixa. Não é no Banco Central, né? Dá para você fazer a mesma coisa, só que junto à Anatel e não junto ao Banco Central, que é o regulador dos bancos que eu expus naquele vídeo, tá bom? Beijo pra vocês e até amanhã.